havia dito uma história, nos contou uma história sobre um missioneiro que estava entre os muçulmanes. Não é fácil ser missioneiro entre os muçulmanes. Vos tenéis toda uma dificuldade para predicar a palavra, toda uma dificuldade para anunciarle a Cristo a la gente. Pero se passa um fenômeno muito comum entre os muçulmanes. Os muçulmanes sonham com Jesus. É incrível. Eu escutei tantos testemunhos de muçulmanes em países muçulmanes que sonharam com Jesus. Jesus se les apareceu em um sonho e predicava o Senhor a palavra através de los sonhos a ellos. É incrível. Lugares onde não haviam missioneros, ou os missioneros estavam escondidos. En este ponto, o missioneiro estava inquieto à noite, que tendria que sair de casa. Porque o Senhor lhe disse, tu te vas a um lugar agora a predicar a palavra. Mais ou menos essa é a história, não é verdade, Maria? Tu te vas a um lugar agora para predicar a palavra. Era tarde de la noite em um país muçulmano, onde a gente não podia caminhar de um lado para o outro. Además, um religioso, pastor, missioneiro, que estava oculto. E se foi, e saiu a ver onde seria, porque estava muito inquieto, tampouco poderia dormir. Saiu de casa, se foi hasta chegar em uma casa em que o Senhor disse, existe lugar. Chegando allí, golpeou a casa, saiu um homem e disse, vení que eu les esperava. Eu te esperava. E ele disse, parece que era isso, não é verdade, Maria? Que Jesucristo... Él lo que oró fue, o sea, él oró a Dios diciendo, si existes, envíame a alguien que me hable de ti. Y si no, él ya tenía la horca pronta para matar. Es verdad. En su desesperación ha hecho esta oración. Si hay un Dios que se le envíe un enviado del Señor acá para hablar de ti, ya estaba la piola lista para que él pudiera se ahorcar en la piola. Y no es que el misionero se fue justo en esta noche de angustia del hombre musulmán que não sabia sobre a existência de um Deus verdadeiro como é nosso, que creemos através de Jesus. E justo no momento mais oscuro da vida deste homem, o Senhor enviou um missioneiro allá para predicar a palavra, hablando-lhe acerca de Jesus, nosso Senhor. Todos nós passamos por momentos oscuros em nossa vida de esta maneira, complicados, de desesperação, de angústia, pero sempre estará o Senhor com uma mensagem, com uma palavra de consolação em nosso coração, a nosso coração. Jeremias vivia estes tempos de angústia. Jeremias ha sido chamado para predicar a palavra, para anunciar a la gente e confrontar a la sociedade de sua época com a palavra de nosso Senhor. Ha hecho bien, se levantó contra un sistema, tenía una buena intención bíblica y usando de las escrituras sagradas. La intención correcta es la perfecta herramienta, la palabra de nuestro Señor. Todavía levantarse contra un sistema es golpear de frente a la gente. Es cansador, es cansativo, no es fácil. Chegou um ponto em la vida del profeta, depois de lo que leemos hoje, em que o profeta transmite mensagem muito pesado ao povo de Judá, acerca do pecado del pueblo, em que o profeta disse, mira que porque nasci eu, que situação lá de mi coração, porque mediante a palavra profética de Jeremias, a gente se levantava em contra do profeta. Não nos escutavam. Se levantavam em contra ele. E o profeta encontra-se acá no capítulo 15, angustiado. Eram tempos de angústia. Eram tempos de desolação para Jeremias. Estava como um portador de la desgracia, predicando a palavra e contando a la gente. Esta ciudad vai a tumbar. El templo vai ser derribado. Ustedes vão ser levados cautivos. Era um portador de uma desgracia. Por tema del pecado del pueblo. E además,
ele contemplava a desgraça em sua própria vida. Me explico? A gente que se levantava em contra ele, mientras predicava a palavra. O que me parece acá, hermano, é que o profeta estava cansado. Era um cansaço físico. Era um cansaço emocional. Era um cansaço espiritual do profeta. E quantas vezes nós passamos por la mesma situação? Há tempos oscuros em nossa vida. É o dia malo de lo que nos diz Pablo em Efésios. Quantas vezes nós passamos por estes momentos de angústia, de aflição, e no final nos encontramos cansados. E não há problema em que eu lhe diga a nosso Senhor, Senhor, eu estou cansado, porque ha sido esta a palavra de Jeremias em la parte anterior que hemos leído já neste culto. Senhor, eu estou cansado, e acá miramos igual um nome que ele disse a nosso Senhor, eu estou cansado. Era um cansaço físico, era um cansaço emocional, e era, por que não, irmão, também um cansaço espiritual. Quantas vezes tu e eu já passamos por situações iguais a esta de Jeremias. E nesta situação de cansaço, o que não lhe faltou a Jeremias ha sido uma palavra de consolação da parte de nosso Senhor. Nunca te olvides de isso, irmão. Em los momentos mais complicados ou obscuros de tu vida, em que tu te vês cansado, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, sin embargo, nunca te vai faltar uma palavra de consolação de la parte de nuestro Senhor. Como miramos acá en este texto. Mirad en la Bíblia comigo. Vete comigo en el versículo de número 15. Notamos que ele que estava en esta situação de angústia, el Senhor entonces vendría primero. El Senhor se acordaria de ele. Tu lo sabes, ó Jeová, acuérdate de mim. Quem somos nós, hermano? Para que o Senhor se acuerde de nós. Quantas vezes nós caminhamos de um lado para o outro? Nós não somos importantes. Nós não somos uma referência, quizás. Acá se passa um fenômeno com Cristina e Show porque somos estrangeiros em Las Pedras. Então a gente sabe quem somos nós. Já nos conhecem lá. A gente já nos conhece. São os brasileiros que vão em Devoto, que se vão em La Farmácia, que se vão em Habitat. Vamos sempre a los mesmos. Já sabem quem somos nós. Já memorizaram? Hasta quando me vou em Habitat, a muchacha já sabe meu celular. Já sabe nossa direção. Ou seja, já somos observados acá. Porque somos estrangeiros. Acá em Las Piedras, mas não somos importantes. Não é porque a gente tem uma memória, porque eu sou uma pessoa importante que estou acá. Eu não sou uma referência, uma celebridade. Quem sou eu delante de Deus para que o Senhor se acuerde de mim? Pero a Bíblia nos diz, al extremo, nos dijo o profeta Isaías, que aunque uma madre se olvide de um hijo, ou seja, isso é um extremo, irmão. Aunque uma madre se olvide de um hijo, eu, o Senhor, jamais me olvidaré de ti. Assim dijo o Senhor. Pensando então, irmão, que nos momentos de angústia, o Senhor se acordara de Jeremias. O Senhor não se havia olvidado de ele. En los momentos de angústia em tu coração, nunca te olvides. Compreenda, hay que comprender bien, el Señor jamás se olvidará de ti. Hay más, mira que el Señor se había de acordar de Jeremías. Hay otra cosa más. El Señor además de se acordar de nosotros en el momento de la aflicción, el Señor nos visita en el momento de la angustia. Y visita-me, dice acá las escrituras sagradas. Hay poderosos que já te visitaram, Julio, em tu casa? Tens alguma coisa? O político poderoso te foi a visitar? Nada, não é verdade? Não se vão, nunca, hermano, não se vão a ver o que se passa com nós. Acá nós temos um Deus que nos visita
en el tiempo de la angustia. En los momentos de angustia en mi corazón, yo nunca voy a estar solo. El Señor me va a visitar. El Señor me estará conmigo en los momentos de mi angustia. No es así con el profeta. El Señor se acordaría de él, el Señor lo visitaría y además en su reproche, el Señor le iba a exaltar al profeta en su humillación. Cuando somos humillados por la gente, como pasaba el profeta por momentos de humillación, la gente le apuntaba, este es el portador de la desgracia. La gente le decía, es este, y le reprochaba, y no le daba oídos, y ya con la intención futura de arrestarle a Jeremías. En esta situación, todo lo que se nota acá en las escrituras sagradas es que en la humillación del profeta, él sería exaltado. Pastor, lo que sabes vos sobre esta clase de humillación? Hermano, quantas vezes como pastor eu he sido humilhado porque era portador da palavra. Gente mala dentro da igreja que se levantava em contra nossa vida, eu predicando a palavra, e a gente que se levantava em contra. Me acuerdo uma vez que eu me fui em uma congregação de nossa igreja a predicar a palavra, uma vez por mês me iba, predicava a palavra, ministrava a Santa Cena, e era uma palavra pesada, a gente necessitava de uma exortação naquele dia. E no final do culto, a la puerta, le saludava a gente e me despedia de la gente. Uno me dijo, pastor, eu te odio. É por tema da mensagem que eu havia predicado naquele dia. Eu hasta le dije, hermana, entra en la cola, entra en la fila, hay muchos que me odian. No son pocos los que me odian. Entra en la cola porque hay otros que me odian. Porque yo predico la palabra de nuestro Señor. Era reprochado porque predicaba la palabra, como Jeremías. Todavía, nunca el Señor en estos momentos de humillación, porque es angustioso escuchar eso. Eu quero ser um bom pastor. Estou predicando a palavra. E a gente que diz que eu sou malo porque predico a palavra é humilhante. Mas o Senhor nunca me deixou de exaltar em el momento que nos humilhamos porque predicamos a palavra. Então, en estes tempos de angústia, como se portaria nosso Senhor em favor de Jeremias? Versículo 5. Se acordaria de ele, lo visitaria y de hecho lo exaltaría en su humillación. Así se porta nuestro Dios cuando estamos en los momentos de angustia. La consolación de la parte de nuestro Señor, versículo 15, es esta. Se acuerda de nosotros, nos visita, nos exalta en medio de la humillación. No es así que está en la Biblia. El Señor nos había dicho que los que se humillan serán exaltados. Pero hay más. Hay una respuesta del profeta. Eu estou angustiado, é verdade? Pode passar. Pode ser, hermano, somos humanos. Pode ser que eu esteja triste na semana. Pode ser que não esteja bem. Pode ser que estou turbado, afanado. Mas o Senhor que vem com uma consolação, como les dije acá lendo o versículo de número 15, espera de nós por igual. Uma contestação. Eu posso quedar-me aqui postrado. Ah, pobrecito, eu estou angustiado e não me levanto. Não, somos cristianos. O Senhor vem e nos visita. O Senhor se acuerda de nós e nos exalta em la humillação. E eu lhe contesto. O profeta lhe contestou ao Senhor. Versículo de número 16. Qual ha sido a reação do profeta? Foram achadas tus palavras e eu las comi. Uma linda metáfora para compreendermos que o profeta vivia em acordo com a palavra de nosso Senhor. Em los momentos de angústia, o Senhor tem sua parte em favor de nós. E nós lhe contestamos. A primeira coisa, aunque eu passe lo que passe, vou a ser como o profeta, quero comer a palavra. Apocalipse, em Juan, em Apocalipse, dijo que comeu também o livro. En el principio estaba dulce, pero se quedó amargo cuando lo
comió era una palabra dura. Es así para nosotros. Para nosotros es un deleite por igual, porque nosotros comemos la palabra y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Puede pasar como un amargo inicial. Todavía lo sabemos bien, los beneficios de la palabra en nuestra vida. Yo vivo en acuerdo con la palabra de nuestro Señor, aún en tiempos de angustia. Y además, yo me alegro em viver em acordo com a palavra. Para alguns, viver em acordo com a palavra é um peso. Ai, que peso, que cruz que eu cargo. Eu vou a viver em acordo com a palavra. Há gente achar afuera que eu lhe tenho que contestar, porque empezam a pensar que nós que vivimos em acordo com a palavra estamos como se estivéssemos em uma cárcel. Porque vivimos em acordo com a palavra como se não fôramos livres em contra. Justo porque vivimos em acordo com a palavra que temos liberdade. Justo por vivimos em acordo com a palavra de nosso Senhor. E se llena nosso coração de alegria. Lo que somos todos loucos. É o que se diz na Bíblia. A Bíblia não diz que a palavra é para os loucos. Acá somos todos loucos. Para o mundo afuera. Porque sino que não é louco lo que se dice. Se te obriga a caminhar uma milla, vai a dar 2 millas com ele. Se queres levar tu túnica, como é em espanhol, tu túnica tienes que dar a capa, como é? Lo que dijo Jesús. Túnica e tienes que dar o que para a pessoa? Como está aí no versículo? La capa. Assim mesmo está? El manto, não sei como está em espanhol, pero é isso. Se te obligam a dar a sua túnica, pode dar a túnica e a capa também. Se te golpeiam uma mejilla, tienes que darle a la outra mejilla. E nós quedamos rindo. Estamos seguindo a palavra. Que alegria! Somos todos loucos. Um dia como este de chuva, estaríamos em casa. A cidade estava absolutamente silenciosa. Cristina, podremos dormir hasta las 10 hoy que no escuchamos nadie. Que dia bueno para dormir. E acá estamos na igreja, venimos tempranito e la lluvia. E estamos, lo que somos loucos. Porque seguimos as escrituras sagradas e lo hacemos com alegria en el coração. E pensar, então, hermano, que já me vou à Argentina. E pode ser que este domingo próximo e a Argentina salga campeã do mundo. E eu esteja na Argentina, Deus mío. É muita obediência. Mira, a Argentina é campeã do mundo e na Argentina é muita obediência a Deus. Porque somos todos loucos. Porque seguimos a palavra. Vivimos em acordo com a palavra. Nos alegramos em acordo com a palavra. Pero mira uma coisa mais del profeta. Mira que nunca se quedou engreído, versículo de número 17, por tema de las profecias. Tampouco se assentava com os burladores. Vivia uma vida de santificação, versículo 17, em la presença de nosso Senhor, aún com la angústia. Pode passar em los momentos de angústia que pensemos, agora, eu não quero mais viver com Deus. Estou tão angustiado, tão turbado, não quero mais viver com Deus, pero não. O profeta tampouco se assentou com os burladores e tampouco se disse acá na Bíblia que ele se quedou engreído, creído por tema da palavra de nosso Senhor. Estava humilde em presença de nosso Redentor. O Senhor lhe contestou em seu momento de angústia e ele lhe respondeu, versículo de número 16. Pero aí vem uma questão. En el versículo de número 18. Ele não se assentava com os burladores. Não se quedou engreído. Tampouco, disse a palavra, que ele não observava a Bíblia. Ou seja, era uma boa pessoa. Então, o profeta, em seu momento de angústia, aunque visitado por Deus, comendo a palavra, lo pergunta no versículo de número 18. E essa é uma pergunta. Se o Senhor se porta desta maneira com nós, nos visita e tal. Se nós aún le contestamos com bondade,
¿por qué hay tanta gente buena que sufre? El profeta le pregunta a Dios, ¿por qué yo estoy sufriendo? Si yo me porto de esta manera, si tú eres bueno, bondadoso y me visita. E se eu me porto, versículo 16, 17, desta maneira. En el 18 ele pergunta, será que isso é só ilusão? Tua existência? Por que eu não estou estável? Por que é perpétuo o dolor e a herida que não sana? Por que gente buena aún sufre e vive em angústia? Hermano, eu te confieso que essa é uma pergunta para a qual eu não tenho a contestação correta. Esperame, há muita gente que vai dizer, porque é para a glória de Deus. É verdade. Às vezes passamos por sofrimentos e aún le glorificamos a nosso Senhor. É verdade. É para nossa santificação. É para nosso crescimento espiritual. É verdade também. Lo creio. Pero eu le miro a vida de algumas pessoas que são pessoas muito buenas, que nunca sembraram coisas malas e passam por aflicções muito angustiantes, por las quais não passo eu, que não sou perfeito. ¿Por quê? Eu sei que nos parece muito angustiante não haver uma resposta completa em isto. E para o profeta, por igual. Todavía, hermano, lo que se ve en la respuesta de nuestro Señor es que el profeta aún sí debería someterse en las manos de nuestro Señor. El profeta le pregunta, ¿por qué que yo como una buena persona paso por eso? ¿Sería ilusorio tan solamente? Y mira lo que le contesta a nuestro Señor, versículo de número 19. Por tanto, así dijo Jehová, delante de la contestação do profeta, o Senhor lhe dijo a ele que era necessário uma certeza em seu coração. Primeiro, que aunque passara o que passara o profeta acá, ele estaria com o Senhor en el porvenir. Se te convertieres e eu te restauraré, e delante de mim estarás. Me consola, hermano. Puede ser que yo sea una persona buena. ¿Por qué personas buenas sufren acá? Una cosa yo tengo en mi corazón como certidumbre. El sufrimiento no es perpetuo. Hay un porvenir. Y el profeta y el apóstol nos dijo en Romanos, Pablo, que aunque pasemos por las situaciones más angustiantes acá, no se comparam com o que vamos a tener en el porvenir. Quando eu visito uma pessoa como esta, que está com diabetes, e se le cortou um pé, um dedo, el outro, com a ideia de que le vão cortar a segunda perna hasta a rodilla, lo que eu digo a ele, hermanos, porque me parece uma pessoa trabalhadora, buena, buen padre de 6 hijos, e aún le criou a sua hijastra como hija. Que eu digo a ele? Eu lhe vou a dizer, há outro mundo, há porvenir, donde não há llanto, donde não há enfermidade, donde não há sofrimento mais. Quando o profeta lhe pergunta, Senhor, por que se passa isso? Eu sou uma pessoa boa, versículo de número 18. En el 19, o Senhor lhe disse, não te preocupes, estarás um dia delante de mim. Qualquer classe de angústia que eu passe acá neste mundo, não há comparação com o que passarei eu de alegria por estar delante do Senhor. Quem sou eu para estar delante do Senhor? E lo estaremos através de los méritos de nuestro Senhor, de nuestro Salvador. Pero hay más. El Senhor aún lo dijo, estarás delante de mim, versículo 19. E mais, serás como mi boca. Em tempos de tanta angústia, o Senhor le iba a usar o profeta. E eu me alegro com Deus. Pode ser que passe o que passe em minha vida,
problemas, lutas, angústias, mas eu me alegro, porque o Senhor me está usando como um instrumento em suas mãos. Eu vivo em Uruguai, vivi 10 anos em Paraguai. Tanto para Uruguai como para Paraguai, eu sinto a mesma coisa. Eu he sido elegido dentre tantos missioneiros para viver em Uruguai, em Paraguai. E dentre tantos missioneiros que há em nossa igreja, são mais que 300 pastores, são quase 6.000 pastores na Igreja Presbiteriana de Brasil. Dentre tantos pastores, o Senhor me elegeu, junto com Cristina, para estar em Las Piedras, como instrumento em suas mãos. Eu me alegro. O Senhor me usa como boca de Deus, não por mim mesmo, sino por la palavra santa de nuestro Deus, por predicar las escrituras sagradas. Então, aunque eu passe por angústia e le pergunte ao profeta, como o profeta do Senhor, por que gente buena passa por angústia, o Senhor me vai contestar: não te preocupes, um dia estarás delante de mim. Na segunda, vas a ser um instrumento em minhas mãos. E há mais. O Senhor lhe disse: tudo isso te vai passar se vivas uma vida em acordo com minha palavra. Que estes se convertam a ti e não possa ele, porque ele poderia ser tentado a viver igual que os outros. E o Senhor então le iba a guardar, versículo de número 20: eu te pondré como muro fortificado, eu te vou a guardar, versículo de número 20. Te vou a defender, versículo de número 20. E eu te vou a redimir, ou te livraré, versículo de número 21. Que queremos mais, hermanos? Quem te vai defender em los tempos de angústia, senão Jeová? Quem te vai aguardar em los tempos de angústia, senão a Jeová? E quem te vai redimir em los tempos de angústia, senão nuestro Senhor? Pode ser que passemos por isso. Eu não tenho nem ideia como está tu coração quando entrastes acá. Quantas vezes passamos por esta situação de angústia, como ele profeta? E nesta situação de angústia, como hemos visto acá, o Senhor se acuerda de nós. O Senhor nos visita. Dice más, o Senhor nos exalta em la humillação. Pero há mais. Eu lhe contesto, eu quero viver em acordo com a palavra. Eu me alegro em la palavra. Vivo em santificação e humildade delante de Deus. E aunque me salte a pergunta, ¿por que gente buena sufre tanto? Aun se o Senhor não me vai deixar sem uma contestação. Ele me disse: vos vai estar delante de mim um dia. Eu te vou usar como instrumento, dijo o Senhor ao profeta. E dijo mais o Senhor: eu te vou a defender, guardar e livrar. Há motivo para sairmos angustiados? Há motivos para sairmos entristecidos de acá? Nunca te olvides desta palavra dada por Deus a Jeremias. Não pode ser só uma linda palavra bíblica, sino uma verdade prática para a tua vida. Em los momentos mais oscuros, o Senhor te vai visitar. O Senhor te vai guardar, defender, livrar, redimir. O Senhor te vai guiar. Dice a Bíblia que o Senhor se vai acordar de ti. Não te preocupes, como ha sido com o profeta. Que assim lo sea. En el nombre de Jesús. Amém? Gracias a Deus. Antes que nos